Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. 3 em cada 4 brasileiros dizem já ter vivenciado as consequências diretas de algum evento climático extremo, como queimadas, enchentes, tempestades ou ondas de calor. Pessoas expostas a um desastre climático têm risco de desenvolver problemas de saúde mental. O impacto das mudanças climáticas já não é sentido apenas no meio ambiente, mas também na saúde mental dos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Cactus, em parceria com a Intrastel, revelou que 42% da população afirma ter sofrido algum tipo de abalo emocional relacionado às transformações do clima. Além disso, 74,3% dizem já ter vivenciado diretamente situações como enchentes, queimadas, tempestades e ondas de calor. O estudo, que faz parte do Panorama da Saúde Mental 2025, ouviu 10 mil pessoas com mais de 16 anos em todo o país. Entre os entrevistados, mais da metade relatou sentir nervosismo e preocupação intensa ao pensar nos riscos das mudanças climáticas. Sintomas conhecidos como ecoansiedade. Essa sensação de angústia e impotência diante de uma ameaça ambiental crescente tem se tornado cada vez mais comum. Embora não seja classificada como uma doença, a ecoansiedade é reconhecida por profissionais da saúde mental como um reflexo direto da percepção de insegurança diante da crise climática. Muitos brasileiros relatam dificuldades para dormir, trabalhar ou manter relações sociais devido ao medo de eventos extremos e das suas consequências. Segundo especialistas, o sentimento de vulnerabilidade é agravado por falta de ações efetivas de mitigação e adaptação. O levantamento também mostra que as mulheres são as mais afetadas. Quase metade afirma a preocupação diária com as mudanças climáticas e com a responsabilidade de proteger o planeta para as próximas gerações. Para os pesquisadores, essa sobrecarga emocional está ligada ao papel social das cuidadoras e à preocupação com o futuro dos filhos, o que amplia os efeitos psicológicos da crise ambiental. E mudando de assunto, um eletricista de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, conseguiu realizar o sonho que guardava há tempos: escrever um livro que fala do Pantanal em uma linguagem que atende a todos os públicos, e principalmente as crianças. Num papo ao ar livre, rodeado de verde, dá para enxergar o mundo sob os olhos de Percival Lelo Gomes, que já tem até nome artístico. Eletricista de profissão e amante das palavras de coração, após entender que tinha gagueira lá no passado. Tinha palavras simples que eu não conseguia pronunciar e eu tinha que achar um sinônimo para ela. Aí eu, lendo demais, eu fui lendo e fui aprendendo várias coisas. Aí me interessei pela leitura e pela escrita, porque tudo que eu estava lendo, alguém escreveu. E comecei a ler os poetas, né, os escritores regionais daqui, e depois os escritores nacionais, e depois os internacionais. A minha mãe e meu pai moram aqui da Humana, meus irmãos mais velhos nasceram em Camisão, e eu sempre frequentei ali aquele lugar. E eu vi o descaso, quando tinha o trem do Pantanal, passava por vários distritos, e Camisão era um deles. Eu estava jogando sujeira pela janela do trem. Então, naquela época, o que eu resolvi fazer? Juntei uma galera lá e fomos limpar a beira dos trilhos. Então eu vi, mas se eu for limpar a beira do trilho, não vão parar de sujar. Eu tinha que achar uma maneira, né, de comunicar a galera para não fazer mais isso. E a maneira que eu achei foi escrever. Na imensidão das lembranças, Percival guardou um sonho na gaveta que já tinha sonhado na década de 80. Sofreu uma pausa grande e viu a chama reacender há algum tempo. Naquela época começou um movimento de instalação de usina de álcool no Pantanal. Cara, para mim aquilo foi um tapa, né? E eu precisava fazer alguma coisa. Aí tinha uma galera lá do Senac que também era ambientalista e fizemos umas placas de protesto e fomos para as ruas protestar contra. E os textos que escreveu fui eu. No final, eu vi aquele compilado que eu escrevi e veio a ideia de fazer esse texto. Na época lá, chamava O Pantanal em 3 tempos. Depois de muito trabalho, veio o resultado. O livro nasceu e a cada página um retrato do bioma em partes diferentes de Mato Grosso do Sul. Percival encontrou companhia para conseguir retratar em arte cada detalhe. Pantanal, no final, ganhou mais um tempo. Em 2018, quando eu voltei o projeto, eu mostrei para minha filha, para minhas filhas, a Jamile e a Jasmine. Na época, ela com 13 e 6 anos.
E elas viram que o Pantanal, né, naquele texto, ele findava. Então, elas não concordaram com isso. Como eu tinha 3 tempos, e eu perguntei, o que nós vamos fazer, filha, então, para o Pantanal não findar? O texto é seu, pai. Faz um outro tempo. Aí, cara, aquela ideia do 4º tempo, aí quando bateu na minha cabeça, eu falei, eu sei o que vou fazer. Eu, assim, minhas filhas me deram uma ideia de 4º tempo. E eu resolvi escrever o 4º tempo e coloquei as crianças como a percussora, as salvadoras, né, entre aspas, do Pantanal. Porque assim, a partir do momento que a gente começar a ouvir mais as crianças, os adultos melhoram. O livro foi traduzido para a língua terena e, ao final, outros idiomas incluem a todos que pensam um planeta melhor. O terena é o povo, até onde eu pesquisei, é o povo originário com maior presença em Mato Grosso do Sul. Aí eu procurei o cacique Josias, que me indicou o professor Ismael, que fez a tradução para o terena. Eu tinha mandado uma versão, uma tradução em inglês para o professor também, mas ele achou que eu cometi alguns erros ali de comunicação, né? Que o povo lá daquele inglês tem coisa que ele não entende que a gente fala. O professor melhorou a minha tradução e traduziu ele para o italiano, para o espanhol e também para o alemão. Nossa ideia é que o livro atinge pessoas, crianças do mundo todo. Percival teve ajuda para se inscrever no Fundo de Investimento à Cultura e conseguiu. O livro já está disponível. Eu escutei uma frase que fala que a gente precisa deixar um mundo melhor para as crianças. Não, eu penso o contrário. A gente precisa ser uma criança melhor para o mundo. Porque se o mundo tiver crianças boas, terão adultos bons, ele será melhor. Vendo esse livro, ele é bacaninha, mas depois que lê, ele é fantástico. Toda a equipe envolvida se envolveu de alma e coração. Então é um livro para ser visto com os olhos e sentido no coração. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais.